Olá, mulheres! Hoje nós vamos conversar sobre o último capítulo do devocional Transformadas. 40 dias com 40 mulheres inspiradoras da palavra de Deus. E aprove o Senhor que neste encerramento nós iremos falar sobre Fotina, a mulher samaritana. Antes de começar a falar, eu já estou toda arrepiada aqui, porque que palavra, que unção, que revelação está contida neste capítulo. Quero começar lendo esse versículo de João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, preste atenção, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é isso que nós vamos ver na história de Fotina. A Bíblia conta sobre a mulher samaritana e a gente leu nesse devocional de uma forma tão interessante como ela era uma mulher taxada e marcada pela vergonha da sua história. Mas é tão lindo que o Senhor fala, que a palavra diz que Jesus não precisava passar por Samaria naquele percurso, mas ele escolheu parar no poço de Jacó para beber água, para descansar. Isso já me toca muito, porque fala da humanidade de Jesus, o quanto ele, sendo Deus, ele também foi 100% homem, e intencionalmente ele para naquele poço, e num horário de meio-dia, com o sol escaldante, aquela mulher se aproxima, aquela mulher que não vai pegar água, buscar água junto com as outras, porque ela estava à margem da sociedade, e ela vem com seu cântaro pegar água naquele horário. Para sua surpresa, Jesus a chama para uma conversa e pede que ela dê a ele água. É curioso que ela estranha e eles começam ali um diálogo, e esse devocional traz isso para a gente de uma forma muito interessante quando nos mostra um paralelo. Jesus, aquele judeu, falando com a mulher samaritana cheia de pecados, e inicialmente ela não dá ali muita história para ele, até que ele diz: dissestes bem, porque já tiveste 5 maridos e esse com quem você mora hoje não é seu marido. Uau! Ele lê a história dela, ele revela a história dela, e de repente essa mulher tem descortinado a sua visão, o Espírito Santo de Deus ali agindo, de forma que ela é revelada de que o Cristo está diante dela. E ele diz mais: você quer beber da água da vida? Porque eu sou a fonte da água da vida, aquela que nunca mais vai te deixar ter sede outra vez. É tão lindo que a palavra fala que ela deixa o seu cântaro. Após ser marcada pela presença de Jesus, após ter um encontro verdadeiro com Jesus e literal com Jesus, ela deixa o seu cântaro e corre para Samaria e começa a contar. Eu vi um homem lá no poço, meio-dia, e esse homem revelou a minha história. Ele provavelmente deve ser o Cristo. E de repente aquela mulher, que era marcada pela dor, pela perda, pela rejeição, pelos traumas, pela exclusão, se transforma, como esse relato histórico tão interessante desse devocional nos mostra. Certamente muitos de nós não conheciam essa história, o desfecho da história de Fotina. De repente, ela se torna uma missionária, porque é isso que o encontro com Jesus faz conosco. Ele vai lá na nossa dor e na nossa vergonha, porque todas nós temos um pouco dessa mulher. Ele vai na nossa dor, ele vai na nossa vergonha, e ele marca o dia do encontro conosco. E naquele dia nós somos completamente restauradas para a honra e glória do nome dele. E a partir desse encontro que se torna inesquecível, talvez o seu encontro não tenha sido num poço, mas certamente foi marcante e foi inesquecível. A partir de então a gente entrega o cântaro e diz assim: agora eu vou contar o que ele fez na minha vida. Como diz esse livro, essa mulher não tinha um seminário. Essa mulher não era uma mulher, uma doutora das leis, uma mulher letrada, mas ela tinha um testemunho, o testemunho de quem se encontrou verdadeiramente com Jesus. É lindo a gente ver que ele transforma o mal em bem na nossa vida e que ele marca um encontro intencional com cada uma de nós. Ele desviou a rota para se encontrar com essa mulher
que a partir dela, muitas e muitas vidas, até anos depois, seriam alcançadas. A palavra hoje nos diz o que nós vamos entregar a Ele. Qual é o cântaro que nós vamos deixar? E o que nós vamos permitir a Ele fazer com a nossa história, sem vergonha. Simplesmente uma história transformada nas mãos de Jesus, aquele que nos chamou. Agora eu quero te convidar a uma reflexão final. Em quais áreas da sua vida você tem evitado o olhar de Jesus? Esse é um dia de revelação. Você não passou por todos esses dias, por essa jornada, para permanecer a mesma mulher. O que hoje você precisa entregar a Jesus para ser transformada como a mulher samaritana foi? Será que você tem deixado mesmo essa água da vida te transformar por dentro? Ou está no dia a dia correndo, enlouquecida, distraída, vivendo sempre a mesma jornada? O que Jesus te revelou sobre você mesma que precisa ser ressignificado à luz do amor? Hoje é um convite para você se permitir ser amada por Jesus. Porque aquela mulher criticada e excluída pelos judeus não foi criticada e excluída por ele. Foi acolhida, amada e transformada. E é isso que ele quer fazer na sua vida. O que você precisa deixar hoje no poço para seguir como Fotina, livre e enviada. O Senhor quer usar você e a sua história. Quem precisa ouvir o que Jesus fez por você? Eu quero orar por você para a gente encerrar esse momento. Enviando você para o seu propósito. Porque aquilo que o Senhor fez na sua vida não pode se limitar à sua vida e à sua família. O Senhor quer usar a sua história para transformar essa e as próximas gerações. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu te clamo por cada mulher que está assistindo esse vídeo. Pai, Senhor, nós somos essa mulher samaritana, todas nós somos. Mas um dia o Senhor nos encontrou e pelo sangue de Jesus, neste momento, recebe a oração de cada mulher que está ouvindo esse vídeo, que leu esse devocional e que cada mulher, Senhor, que foi trabalhada pelo Senhor durante esses 40 dias, a partir de hoje, seja enviada como uma flecha do Senhor para alcançar essa e as próximas gerações. Senhor, perdoa cada uma. Nós somos frágeis, nós somos pecadoras, nós somos imperfeitas, mas o Senhor nos chamou e nos amou desse jeito. Nós te agradecemos, Senhor, e neste momento eu entrego ao Senhor cada mulher que está aqui assistindo, não é por acaso. Cada mulher que vai assistir esse vídeo, seja qual dia, qual ano que for, que cada mulher seja usada na sua história para o seu chamado e que através dessas mulheres o Senhor alcance gerações, cada uma com a sua história, cada um com a sua revelação, cada uma sendo dita e declarada filha de Deus pelo nome de Jesus e que aquilo que o Senhor tem para nós seja cumprido. No nome dele, nós te entregamos as nossas limitações, nós te entregamos a nossa história do passado, nós te entregamos os nossos traumas e nós vamos avançar no nome poderoso de Jesus. Eu te agradeço por você estar aqui conosco nessa jornada e desejo do fundo do meu coração que você seja a luz na sua família e para todos que estiverem ao seu redor. Um grande beijo.